voltando. Então, ó, o carbono ele é liberado através da respiração dos animais, dos fungos, certo? Das plantas, e também é liberado através das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, né? Está presente no petróleo, na queima da madeira. Quando a gente queima qualquer coisa, ele vai se transformar em dióxido de carbono, tá certo? E aí esse dióxido de carbono ele fica na atmosfera. E quem é que faz ele voltar para os seres vivos? Justamente o processo de fotossíntese, gente, certo? O processo de fotossíntese ele é o único processo que ele vai utilizar o carbono da atmosfera e vai devolver para os seres vivos. Então, na fotossíntese, as plantas elas vão absorver o carbono, certo? E através da luz solar, esse carbono, junto com a água, vai se transformar em quê? Em glicose, tá certo? Aí, ó, a glicose que é consumida pelos seres vivos, os seres vivos, eles utilizam a glicose e utilizam o oxigênio na respiração e liberam gás carbônico para a atmosfera. E assim o ciclo está sempre sendo reiniciado, tá? Agora, lembrem que o carbono, ele não só é liberado através dos seres vivos. Existe também o carbono que vem dos combustíveis fósseis, que são queimados e vão para a atmosfera também, certo? Agora, quem é o principal componente aí para fazer essa reciclagem, vamos dizer assim, do carbono, é a planta com a fotossíntese. Então, assim, o ciclo do carbono se reinicia. Dúvidas? Fácil, né? Não. Ó, os decompositores Não, dúvida não. os detritos orgânicos liberando gás carbônico na atmosfera, que retorna à atmosfera, reintegrando-se ao seu reservatório natural. Detritos orgânicos ainda podem originar os combustíveis fósseis, que através da combustão eliminarão o gás carbônico de volta para a atmosfera. Tá? Então, aqui só está a descrição de tudo que eu expliquei a vocês. Observações, ó. As fórmulas químicas que vão liberar, certo? Que vão ser importantes aí nesse ciclo. Então, a gente tem a combustão, né? Que é quando eu utilizo o combustível, uma fonte de energia, mais o oxigênio, que é o comburente, que vai liberar o gás carbônico na atmosfera. Então, a combustão, ela libera gás carbônico na atmosfera. A respiração, certo? Onde os seres vivos utilizam glicose e oxigênio, liberando gás carbônico, tá? E a fotossíntese, ele pega o carbono para poder produzir oxigênio, certo? Então, o ciclo, ele só existe aí devido à respiração e à fotossíntese, né? A liberação do gás carbônico mais a fotossíntese. Dúvidas? Ainda não. Gente, então o ciclo do oxigênio aqui. Veja só. Não, O não. oxigênio está presente aonde? O oxigênio está presente na atmosfera. Tá certo? Só que o oxigênio ele é utilizado na respiração dos seres vivos. O oxigênio ele é utilizado na combustão, certo? Para uma coisa queimar precisa de oxigênio. E o oxigênio ele também é utilizado na decomposição, tá? Então, alguns seres vivos eles utilizam o oxigênio para decompor, certo? E aí, quando eles utilizam o oxigênio, ele é consumido, certo? Mas o oxigênio ele só vai voltar para a natureza após como é que eu posso dizer? Após a fotossíntese, tá certo? Então, o oxigênio ele vai para os seres vivos, certo? Mas quando os seres vivos morrem, tudo vira inorgânico novamente, esse oxigênio ele vai... na verdade, o oxigênio ele vem da fotossíntese, mas quando a gente morre, a gente vira adubo para as plantas. Então, a gente está... os detritos orgânicos eles estão correlacionados diretamente, certo, com a reciclagem
e servir como matéria orgânica para a planta poder produzir. Porque, veja, se o que eu preciso para produzir oxigênio é apenas gás carbônico e água. Mas se eu não tiver sais minerais, se eu não tiver outros nutrientes, se eu não tiver matéria-prima, componentes para a planta crescer bem, a planta não cresce. E aí ela não vai produzir tanta fotossíntese. Então a decomposição ela é importante para todos os processos, certo? Mas lembrem que o oxigênio ele vem da fotossíntese, certo? Ele sempre vai vir disso. E o oxigênio ele retorna aos seres vivos, porque esses seres vivos eles precisam do oxigênio. E ao morrerem, né, tudo se reinicia. Dúvidas? Não, então não, né? O oxigênio molecular indispensável à respiração é o segundo componente mais abundante na atmosfera, onde existe a proporção de cerca de 21%. O oxigênio teria desaparecido na atmosfera. É isso, sua conexão com a internet está instável. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Yes. Sim, mas o vídeo está travando. Sim. O oxigênio teria desaparecido na atmosfera. Não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese. Certo? Então, a fotossíntese, gente, ela é a principal forma de nos fornecer oxigênio. E o fitoplâncton marinho, certo? Ele é considerado o verdadeiro pulmão do mundo. A gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Mas quem mais faz fotossíntese são as algas marinhas, as algas microscópicas. O fitoplâncton são os principais componentes que fazem a maior parte de fotossíntese no mundo. Tá certo? Ciclo do oxigênio. O oxigênio pode ser consumido através das seguintes vias: atividades respiratórias de plantas e animais, combustão, degradação, que é a decomposição, principalmente pela ação de raios ultravioletas com formação de ozônio. Combinação com metais do solo, principalmente o ferro, formando óxidos metálicos. Então, essas são as formas mais comuns que o oxigênio ele é consumido, certo? E aí as plantas, elas produzem o oxigênio para a gente de novo. É bem fácil. O ciclo do nitrogênio. Gente, o ciclo do nitrogênio é um pouquinho mais complicado de todos, mas não é difícil, certo? Para que vocês entendam, vocês têm que entender o que são esses termozinhos aqui, ó. Nitrosação é a conversão de íons amônio ou amônia em nitrito, tá? Nitrosação é a conversão de amônia em nitrito. Nitratação é a conversão de nitrito em nitrato. Nitrificação é a conversão de íons amônio em nitratos. E bactérias nitritificantes compreendem as bactérias que vão fazer a conversão, certo? Elas quem vão fazer a conversão de nitrogênio da atmosfera para nitrogênio do solo, certo? Ou seja, eles vão converter o nitrogênio gasoso em nitrogênio mineral, certo? E isso é importantíssimo, essas bactérias nitritificantes, tá certo? E aqui embaixo, gente, tá todas as reações químicas que acontecem para essa conversão, tá certo? Então, vejam, é mais ou menos assim. Vejam só esse ciclo. Eu tenho nitrogênio na atmosfera, nitrogênio molecular, tá certo? Esse nitrogênio que está presente na atmosfera, ele vai sofrer vários processos de decomposição pelas bactérias nitritificantes, tá? Então, veja, o nitrogênio molecular, as bactérias,
elas podem transformar eles em nitratos, tá? É esse NO3, certo? O nitrato, ele é absorvido pelas plantas, porque o nitrato, ele é um componente, um sal mineral não, como é que eu posso dizer? Ele é um componente inorgânico que as plantas vão absorver e eles são importantes para a formação das proteínas de todos os vegetais, certo? Inclusive, o nitrogênio é importantíssimo para a formação das proteínas de todos os animais, certo? A gente só consegue quando a gente se alimenta de vegetais, o nitrato, né? Quando um animal, por exemplo, ele come alguma planta, presta atenção, olha o que é que acontece. Ele vai absorver esses nitratos, entendeu? Vejam só, bactérias nitritificantes convertem nitrogênio molecular, gás nitrogênio, em nitrato. A planta absorve os nitratos, os organismos comem a planta, certo? E os organismos, eles eliminam substâncias tóxicas através da excreção, tá certo? Então, vejam, a gente elimina nitrogênio na nossa excreção, por exemplo, na urina, através de amônia, que é o NH3. Aí o que acontece? Aí as bactérias, elas vão, nitrificantes, né? Elas vão converter essa amônia em nitrito, tá? Amônia convertida em nitrito e o nitrito, através de outras bactérias, outro tipo de bactérias, vão convertir em nitrato. Vejam como é cheio de coisa. Então, vamos voltar. Bactérias nitritificantes, elas convertem como é que se diz? O nitrogênio da atmosfera em nitrato, certo? O nitrato é absorvido, vai para o solo, é absorvido pela planta. A planta é consumida por um consumidor. Os consumidores liberam através da excreção amônia. A amônia, ela é convertida em nitrito através das nitrosomonas, que é um tipo de bactéria. Alguém fecha aí o microfone? Obrigado, Diogo. Aí, veja, essas nitrosomonas, elas convertem amônia em nitrato através do processo de nitrosação. O nitrato não, em nitrito. O nitrito agora, ele é convertido em nitrato, certo? Pelas nitrobacter através do processo de nitratação. E assim a gente tem esse ciclo de nitrato, amônia, nitrito, nitrato, amônia, nitrito, através desses seres, certo? Só que tem outras formas também. Existem algumas bactérias que elas fazem uma conversão inversa. Elas transformam, por exemplo, nitrato em nitrogênio molecular, certo? Através dos seus processos aí metabólicos. Tem como fazer essa conversão. Tá certo? Outra forma, o nitrogênio molecular, ele também pode ser convertido através de bactérias fixadoras, certo? De nitrogênio no solo. Entenderam? E aí, ó, as plantas, elas vão absorver esse nitrogênio através das raízes, tá? E aí, os seres consumidores, eles podem consumir a planta e devolver o nitrogênio para o solo através da excreção. Então, existem várias vias, certo? Para o ciclo do nitrogênio. Lembrando que é importante, o importante aqui é que vocês entendam justamente como é que o nitrogênio ele sai da atmosfera para ir para o solo, que é através das bactérias nitrificantes, nitratantes, certo? Cada bactériazinha dessa vai ter uma função específica, vai ter um processo específico. Tá certo, gente?
Dúvidas? Querem que eu fale de novo? Olha, Ficou um pouquinho confuso, porque é difícil mesmo, viu, gente? ficou mesmo. Então, vamos pegar a ordem aqui novamente. O nitrogênio ele está presente na atmosfera através de gás nitrogênio, tá certo? Esse gás nitrogênio, ele vai para onde? Ele vai para o solo de várias formas, certo? Uma das formas é através de bactérias fixadoras, certo? E outra forma é através da chuva. O que eu não tinha falado, mas aí eu estou olhando ali e estou vendo. Então, outra forma é a partir da chuva. As partículas da chuva trazem nitrogênio molecular para o solo. Tá certo? Quando esse nitrogênio já está no solo, se ele vier da chuva, ele será convertido em nitrato. Através, certo? Das bactérias nitratificantes. Certo? Esse nitrato, eles passam para a planta absorve e o ser vivo que come a planta vai eliminar, através da sua excreção, amônia. Amônia a gente elimina através da urina. Tá? E aí essa amônia, ela vai sofrer uma reação de nitrosação, que é quando algumas bactérias, que são as nitrosomonas, vão converter a amônia em nitrito. E esse nitrito, ele pode se converter em nitrato novamente, certo? Através do processo de nitratação pelas nitrobacter. E assim é um dos ciclos. Tá certo? Quando o nitrogênio molecular ele é absorvido pelo solo através das bactérias fixadoras, tá? A planta absorve e aí esse processo ele é reiniciado novamente. Então, ele tem essas duas formas. Tanto o nitrogênio ele vai direto para o solo, passa por todo aquele processo de amônia e tudo mais, como ele vai direto para o solo e algumas plantas já absorvem ele diretamente, certo? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que nós, seres vivos que respiramos, a gente não consegue absorver o nitrogênio na forma gasosa. O ar que a gente respira, ele tem muito nitrogênio, certo? Mas a gente não consegue absorver esse nitrogênio na forma gasosa. Esse nitrogênio ele tem que ser convertido em nitratos e nitritos, certo? As plantas absorvem e a partir do momento que os consumidores consomem as plantas e nós consumimos os consumidores ou até os vegetais, aí é quando a gente absorve esses nitratos. Lembrando que o nitrogênio ele é importantíssimo para a produção de proteínas, produção de aminoácidos no nosso corpo. Certo, gente? Então, qualquer coisa, qualquer questão que fale sobre ciclo do nitrogênio e que estiver correlacionando com proteínas, formação de proteínas, tem muito a ver. Certo? O nitrogênio, para a gente, é isso. É proteína, é aminoácido. Tá certo? Alguma dúvida? Então, tá tão calado. Meu microfone está baixo. Ah, tá. Aí vejam, gente. Aqui embaixo, só tem cada reação dessa tem cada processo desse tem uma reação química, tá? E aqui essas reações estão todas listadas para vocês. Ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. Que hora é essa? 3 minutos. 11, O ciclo do nitrogênio, assim como o do carbono, é um ciclo gasoso. Apesar dessa similaridade, existem algumas diferenças notáveis entre os dois ciclos. A atmosfera é rica em 78% de nitrogênio e pobre em gás carbônico, com apenas 0,32% da sua composição. Apesar da abundância do nitrogênio na atmosfera, somente um grupo seleto de organismos consegue utilizar o nitrogênio gasoso. Tá vendo? Que no caso, vejam como essas bactérias, elas são importantíssimas. O envolvimento biológico no ciclo do nitrogênio é muito mais extenso do que o ciclo do carbono, porque ele existe, como é que se diz? Existem várias vias para que esse nitrogênio ele seja convertido. Grande parte do nitrogênio existente nos organismos vivos não é obtida
diretamente da atmosfera, como eu falei a vocês. Uma vez que a principal forma do nutriente para os produtores são os nitratos. No ciclo do nitrogênio, existem 4 mecanismos diferentes. A fixação do nitrogênio atmosférico em nitrato, a monificação, que é a formação da amônia a partir do nitrato, nitritificação, que é a formação do nitrito a partir da amônia, e a desnitrificação, que é quando o nitrito deixa de ser nitrito para ser nitrato novamente. Então, vejam, essa é a ordem, tá, gente? Ó, nitrogênio atmosférico é convertido em amônia, nitrogênio atmosférico é convertido em nitrato, nitrato é convertido em amônia, amônia é convertido em nitrito, nitrito desnitrifica-se e é convertido em nitrato novamente. Entenderam? Ele é um pouco difícil porque ele é muito cheio de passo a passo. Mas você lembrou dessa ordem, você sabe tudo. Lembrem sempre dessa ordem. Dúvidas? Não? Não. Tem certeza? À tarde a gente vê. Uhum. Pronto. Vejam só. Trabalhinho para vocês. Tá? Mas já, Rialen. Claro, para a semana que vem. Atividade de casa. Já tem 7 trabalhos para semana que vem. Pronto. É. Você tem quantas disciplinas? Só de Luiz você tem 4. Minha você tem 2. Elas são 6. Vai, ó. Meu Deus do céu. Mas é fácil, gente. Ó, vocês vão pegar numa folha de papel ofício ou numa cartolina, se vocês tiverem aí. Eu acredito que se vocês falarem com Jaqueline, vocês podem pegar lá. Eu não sei. Certo? Mas aí vocês entram em contato com ela e vê se pode, se vocês não tiverem em casa. Entendeu? Ou numa cartolina ou em folha de ofício. Vocês vão desenhar o ciclo de cada componente. O ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do hidrogênio. Os 4 ciclos. Tá certo? Alguém Vou fazer o esquema. Carbono, nitrogênio, Não precisa oxigênio. desenhar. Você desenha se você quiser. Certo? Mas se você quiser não desenhar, colocar assim, tipo, seres vivos, plantas, enfim, você faz do melhor jeito. Pesquise na internet. Vai mandar no Google Sala explicando data de entrega ou não? Oi? Vai mandar no Google Sala a data de entrega. Veja, vou mandar no Google Sala para você mandar a foto, entender se Kaique. Mas tem a segunda parte do trabalho. Isso é só a primeira. A segunda parte do trabalho, você vai montar um slide com ele, certo? E você vai apresentar, cada um vai apresentar um ciclo de acordo com o que você montou. Certo? Oh, meu Como Deus são do céu. 7... Mas é tudo na mesma semana? Hã? É tudo na mesma semana? Não. Para você mandar a foto que você desenhou, você vai mandar até semana que vem, até dia 20. Aí Quais são a os ciclos? apresentação fica para a semana seguinte, Tá certo. certo? A gente vê Quais são os ciclos? aí. Oi. Quais são os ciclos? Os ciclos são 7 Carbono, pessoas, né? nitrogênio, nitrogênio e oxigênio. São Como é que é? pessoas. Ó, ciclo do carbono, ciclo do hidrogênio, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Nitrogênio. Ok. Tá? Ainda tem mais 3 componentes. Vocês querem apresentar os outros 3? Não, tá bom assim, ó. Tá Só bom que- assim. Já. Tá, então tá certo. São 7 pessoas, né? Sim. Então faz o seguinte. Faz uma dupla. E um fica sozinho. Então, Mas a forma do Ítalo Clécio. fica só. Hã? Ítalo fica sozinho. Por que, Ítalo? Porque ele é mais inteligente, né? Porque ele é o netão, Então, professor. As nada. explicações dele vai por 3, 4 pessoas. Olha. Então É. vamos lá. Ítalo, você concorda em ficar sozinho?
Ele, Ítalo saiu já. ele saiu. Ah, então vocês veem aí com ele. Então vocês fazem em dupla, cada um com um ciclo, tá? Divida aí, professor. Não, faça, Divide Guilherme, aí, é sim. melhor. Ô, Para nego. o senhor, porque senão o povo não vai Bora, querer, não. nego. Então vamos Bora, fazer tá assim. pegado, Luan. Tá pegado. Qual é o grupo, quais são os grupos do TCC? Eu e Luan. Eu e Ítalo. Ah, do TCC Eu, não. eu, Não, Kaique. não vou fazer assim não, Kaique, calma. É Júlia e Ítalo, é? Não, eu e Luan. Júlia É eu e Ítalo. e Luan. Eu Ítalo e Kaique. Eu Garcia, e Ítalo. Diogo e Kaique. Diogo e quem? Kaique. Guilherme e Ítalo. Diogo, Kaique e... Só nós dois só. Guilherme e Ítalo. E João Lucas. João Lucas tá no meu e Luan. Sobrando. Aí o senhor colocou ele no nosso. Já, pronto. Vamos fazer assim. Vai ficar Júlia e Kaique. Sei. Vai ficar os dois João, João Guilherme e João Lucas. Luan e Diogo e Ítalo. Gostei, vou ficar com De 3. Vai dividir o assunto? Vou Entendi. Ítalo vai... E não entendi. Ítalo vai ficar sozinho ou a gente fica com o Ítalo? ficar você? sozinho, Ítalo. Ficar sozinho, Ítalo. Ah, ok. Tá? Ok. Aí, ó. É Júlia e quem? Júlia e Kaique. Vocês Isso. vão falar sobre o ciclo do carbono. anotar. Certo? Aí ele só precisa fazer um ciclo do carbono, não precisa fazer os outros ciclos não, desenhar. Não. Desenha o ciclo do carbono e explica tudo direitinho. Aí, aquele outro, como é o nome dele? Luan. Aquele outro, olha. Luan Aquele outro é fogo, tá? e Diogo, vocês vão falar sobre o ciclo do oxigênio. Ok. Os dois Joãos, o ciclo do hidrogênio. Tá certo. E Ítalo, nitrogênio. Deixei o mais difícil para ele. Ô, Riali, Oi. aí para desenhar, o grupo precisa desenhar os 4 não, né? Só o que ficou. Apenas um desenho. Certo? Agora, Tá certo. você faz o seguinte. Diga. Os dois têm que mandar lá no Google Sala. Manda o mesmo Tá certo. desenho, mas os dois têm que mandar, entendeu? O mesmo Certo. desenho nós dois manda. É. Aí, Tá pronto. certo. Aí eu vou lançar e vocês ficam de olho, tá certo? Tá Tá certo. certo. Beleza, Tchau, pura. meninos. Valeu, Riali, até amanhã. É, Até hoje de Falou, tarde. Rê. Até hoje de Tá. tarde. É.